Realização pessoal, felicidade intensa, amor incondicional. Assim é a maternidade. As mães são retratadas como seres perfeitos, dedicados e voltados exclusivamente para seus filhos. Será que é assim mesmo? Uma pesquisa recente mostra que não. 70% das entrevistadas afirmaram se sentir cobradas ou julgadas enquanto mães. 63% diz que a vida da mãe brasileira é difícil e exaustiva. Em contrapartida, só 9% se identifica com a imagem midiática. Julga. E como? Julga demais. Porque parece que é só a mãe é que tem que estar ali. Esquece que ela tem pai, que a criança também tem um pai. Qualquer maneira que a mãe esteja educando aquele filho, dependendo da perspectiva que ela seja vista, avaliada do ponto de vista, poderá julgá-la errada ou não. A sociedade critica muito mães solteiras, mas eu acho que isso é um tabu que deveria ser quebrado. Porque tanto mãe quando é com o seu marido ou mãe solteira, a mãe solteira ela é muito mais batalhadora, porque ela não tem o apoio de um parceiro. Principalmente com idade. Quando a gente é mãe nova, julga demais. Quando nossas crianças estão doentes, quando tem coisas que a gente não pode fazer por eles, quando é os primeiros dias dele na escolinha, que você vê ele chorando e você tem que deixar ele lá e começa a chorar. Acho que hoje em dia, sem ser o dinheiro, a alimentação, acho que é a educação. No mundo de hoje, acho que a gente ensina de um jeito, o mundo lá fora ensina de outra forma. Acho que a pior parte é essa. No programa de hoje, vamos conversar sobre maternidade e para nos ajudar com esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Jaqueline Pichon. Jaqueline, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. É um prazer. E eu queria começar te perguntando por que a maternidade envolve tantos mitos relacionados à perfeição? Tem muitos mitos realmente da maternidade. Eu acho que o mais importante deles, o que mobiliza muito as mães, é uma falsa ideia de que essa relação mãe e filho se completam. Que a mãe vai atender a todas as necessidades do seu filho e que o filho vai preencher todos os desejos da mãe. É claro que a maternidade é muito mais do que ter filho. Assim, o desejo é muito grande, isso preenche muito, mas não é tudo. Então, essa ideia de perfeição da relação é que faz com que as pessoas criem uma fantasia de que vai ser tudo perfeito, né? Agora, Jaqueline, entrando nessa conversa que é tão interessante, o mundo passou por mudanças profundas, né, radicais, inclusive a própria mulher na sociedade, né, descobriu seu papel, etc. Como que a gente poderia caracterizar o ser mãe nessa sociedade atual? É uma questão social, cultural, né, também muito forte. Depois daquela revolução industrial, né, depois que as mulheres começaram a trabalhar e a exigir esse espaço no mundo de trabalho, não só no ambiente, né, de casa, realmente ficou muito pesado para a mulher, né? Atualmente, eu acho que a mulher ela não divide, ainda culturalmente, a mulher não divide muito essa maternidade com o pai. É a famosa dupla terceira jornada de trabalho? A terceira jornada de trabalho. Então, ela foi acumulando tarefas e esse lugar da mãe, é claro que é um lugar especial, mas como tem esse mito, essa fantasia de que a mãe tem que suprir tudo, e esse desejo vem com uma cobrança, como né, as mães da reportagem disseram, é muito cobrado isso, então ficou pesado. Eu acho que a mãe hoje, ela tem realmente um peso grande, porque ela não se realiza apenas no lugar de mãe. Ela precisa do lugar da mulher que trabalha, dos relacionamentos, né, homem e mulher. Então, tudo isso vai preenchendo, mas ela acaba exagerando, né, achando que tem que dar conta de tudo. E não adianta, que não vai dar conta de tudo.
Agora é interessante porque era muito comum, há um tempo atrás aqui em Minas, a gente ouvia expressões assim, eu fui educado, fui criado pela minha mãe, meu pai financiou. Se a gente olhar para além do ponto de vista biológico, né, da amamentação, da gestação, quais seriam as diferenças entre maternidade e paternidade? São muitas, né? Eu acho, o que eu vejo é que maternidade e paternidade se completam. O cuidar, eu acho que a melhor palavra é o cuidar. Cada um, né, pai ou mãe, e aí, independente do sexo, né, isso é muito estudado hoje pelas novas formações familiares, então tem o lugar da maternidade e da paternidade independente da questão biológica. O cuidar, o amamentar, o alimentar, né, muito da maternidade, o proteger, não só financeiramente, né, isso é muito, hoje, eu acho que muito no Brasil também, a cobrança do homem é mais financeira do que tudo, como você disse, mas o lugar do pai é muito importante. É claro que no primeiro ano de vida, o lugar do pai é muito pequeno, olhando pelo ponto de vista da criança. Mas ele pode sim participar e ajudar na maternidade, no cuidar, no tratar, no trocar, no acordar à noite. Então, tudo isso que parece que só a mãe costuma fazer, também o pai, né? As pessoas que cuidam da criança podem dividir. Isso é possível. Ok, a gente perguntou no Twitter da PUC TV Minas como que é ser mãe no mundo atual. Vamos ver o que essas mães responderam? Vamos rodar o quadro hashtag. Pessoal, vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui no nosso telão e vamos ver os comentários. Primeiro comentário, né? Desafiador e preocupante. Segundo, ser mãe nos dias de hoje é conseguir ser muitas em uma só. Equilibrar o amor com a firmeza e lidar com as tecnologias. Terceiro comentário, ser mãe no dia de hoje é pensar no dia seguinte da minha filha, fazer o possível para que ela cresça como uma criança de verdade, brincando no chão, na poeira, na terra e deixando de lado toda a tecnologia que explode aos olhos dos pais. E bom, recentemente uma mulher foi na internet, né, falar o que é ser mãe e ela recebeu muitas críticas e também alguns elogios, né? E eu queria saber por que tem esse tabu em se falar do lado negativo da maternidade? Uhum. Na internet, né, nas redes sociais, tudo é muito uma vitrine. Então, como toda vitrine, coloca-se o bonito, né? Então, colocar o feio, né, o difícil, o complicado, os conflitos, não é comum, mas é verdadeiro. Desde muito tempo tem essa expressão, né, de padecer no paraíso, né? Não é à toa, as pessoas sabem disso. Tem ônus e bônus, tem os dois lados, isso é fato, isso não é novo. Mostrar os ônus, né, as dificuldades, os problemas, não é novidade para as mães e a gente, e todo mundo que convive no núcleo familiar enxerga isso, não precisa necessariamente da mídia, né, das redes sociais para saber que não é fácil. Então, eu acho que é uma questão muito importante a ser tratada, a dificuldade. Agora, tem algumas questões, por exemplo, a mãe muito jovem, que está nessa geração de tecnologia, realmente tem que achar o equilíbrio, tem que buscar o equilíbrio das coisas. Lendo um livro do Zygmunt Bauman, Amor Líquido, ele fala da civilização assim, mais líquida, mais rápida, como se as coisas não fossem muito profundas, fala que até a maternidade virou um objeto de consumo, né? Então, às vezes, muitas mulheres desavisadas, né, acabam querendo ter uma maternidade, ter um filho, mas sem realmente ter que lidar com os ônus, como se fosse um produto, né? Quando a gente compra uma coisa, só quer o benefício. Então, é muito interessante isso, assim, porque, às vezes, quando ela se vê na realidade, na relação mãe e filho, claro
que os problemas vão aparecer, as dificuldades, o filho vai chorar, e vai chorar mesmo pelas faltas. Ah, mas é porque eu não atendo, não consigo suprir. Consegue, mas ele vai sentir faltas e isso faz parte de todo o processo. Então, às vezes é muito difícil, e aí um desabafo desse, por exemplo, surte um efeito para algumas pessoas assim, assustador, porque não é comum, né, assim, isso na mídia, né, ser visto por todo mundo, mas é comum o sentimento. Né? No consultório de psicologia, por exemplo, chega muito isso, assim, das insatisfações, do sofrimento, da dificuldade do amamentar, da dificuldade em atender ao filho e como colocar limites, que é uma questão fundamental e nesses comentários aí, né? A gente viu que foram falados e é importante. Então, essa questão da mãe ter problemas, de ser ônus, né? De ter ônus além dos bônus, isso tudo faz parte da maternidade e tem que ser conhecido, sim. Agora, Jaqueline, em geral, assim, pelo que a gente escuta e pelo que eu vivencio, às vezes, na minha casa, né, com minha esposa, no exercício da paternidade e maternidade, as discussões, às vezes, giram em torno do papel, né? Isso é papel da mulher, isso é papel do homem, ou do pai, ou da mãe. Mas pensando, assim, em maternidade e paternidade, em que medida, na maternidade, para o bom exercício dela, o homem ou o pai participa? Em que sentido da paternidade a mãe ou a mulher participam? Ou é de cada um isso? Como é que você percebe? Não, eu acho que a participação ela é mútua, ela acontece dos dois lados. O homem pode participar da maternidade? Pode, né? Se você não pode amamentar, você pode até segurar a criança para a mãe amamentar. Você está sendo pai, mas está participando da maternidade. A mulher também, quando ela cuida do lado da proteção, do prover, também está participando do que é considerado o lado do pai. Uhum. Então, eu vejo uma possibilidade dessa troca aí ser muito fácil e poder acontecer atualmente, a gente vê isso acontecendo. Às vezes o pai é que fica em casa e cuida dos filhos, isso tem famílias que se formaram dessa forma, dessa maneira atualmente, e que funciona muito bem, né? E que depois, né, que a mãe é que que é a provedora financeira, isso troca de papel. Papel é uma coisa superficial, né? Na verdade, o que a gente tem que saber é o cuidar. Cuidar da maneira como é possível, da maneira como o casal se organiza para que isso funcione. Okay. Eu vou ter que dar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo, com mais assunto que está muito bacana. Não saia daí, a gente volta já já.